atrás de mim. Só que muitas vezes, irmãos, a gente serve, mas não somos servidos, porque José foi esquecido lá na prisão. Quando o mordomo saiu, quando o copeiro saiu, ele esqueceu de José. Glória. Porque determinadas situações em nossas vidas nós lembramos, nós estendemos a mão e muitos viram as costas. Finge que não me conhece, que não te conhece. Mas nós temos um Deus no céu que não esquece de nada, nem de um ponto, nem de uma vírgula que eu e você fazemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Pai. Glória. E aí, passou-se 2 anos e o faraó teve um sonho. E um sonho que ele acordou perturbado. Teve um sonho e depois teve o mesmo sonho, só que em outro cenário. E ele acordou perturbado, querendo saber o que era aquele sonho. E naquele tempo tinha muitos adivinhadores. Mas o que Deus tinha para fazer na vida de José não era através de adivinhadores, não. Era para honrar José e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque o que o Senhor faz na minha e na tua vida é para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. E não tinha ninguém ali capaz de interpretar aquele sonho. Aí o copeiro se lembra de José, depois de 2 anos. José falou com ele há 2 anos atrás. Depois de 2 anos, o Senhor cria uma situação. Deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor está mandando te dizer. Pode passar 10, 20, 30, mas o Senhor ele lembra de você. Independente da situação que você esteja, você não está esquecido. José poderia ter perdido as esperanças, mas não. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Então saiba o Deus que você serve. Você é filho do Deus vivo. Quando Deus deu a promessa para Moisés que ia libertar o povo, ele disse que o povo ia chegar na terra prometida. Mas o povo não chegou no dia seguinte, não. Teve um processo. Meu Deus. Você só chega no teu propósito quando tu aguenta o processo. Se você não passar pelo processo, se você desistir no meio, sinto muito te dizer, você não vai chegar no propósito, não. Glória a Deus. O processo faz parte. Mas deixa eu te dizer que aquele povo ali no deserto não era para toda a vida, não. Porque deserto na vida de crente não é para crente morar, não. É só para ele passar. E na vida de José não foi diferente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. O Senhor revelou para ele o sonho do faraó. E ele disse: Faraó, esse sonho é a mesma coisa. Os dois têm a mesma finalidade. E o faraó sonhou com 7 vacas magras e com 7 vacas gordas. E depois ele sonhou com 7 espigas de milho bonitas e com 7 espigas de milho secas. E José olha para ele e diz assim: esse sonho tem o mesmo significado. Serão 7 anos de fartura e serão 7 anos de seca. Meu Deus. Aleluia. E o Senhor, e Faraó reconhece que Deus é na vida de José. E ele diz: aonde é que eu vou achar um rapaz de tamanha inteligência? Aleluia. E o mais interessante, irmãos, é que no Egito nunca existiu o cargo de governador. Mas quando Deus ele quer te exaltar, ele cria cargo, ele abre porta onde ninguém vê. Aleluia. Porque o que para muitos era impossível, para ele é só questão de tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, gente. E lá no capítulo 41, verso 38, o Senhor diz assim: e disse ao faraó, a seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? José foi honrado diante do faraó, e o nome do Senhor foi glorificado.
Porque quando a gente passa por um processo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos no meio do processo. Muitas vezes nós achamos que estamos ali sem ninguém. Mas o Senhor, Ele está. Tem uma passagem, não é uma passagem bíblica, é uma frase que eu gosto muito de ver. E eu me inspiro muito, que diz assim: quando o professor ele está aplicando uma prova, ele fica em silêncio. Então, quando eu e você estamos passando pelo processo, muitas vezes Deus ele está em silêncio. Mas você não está só, Ele está contemplando o teu sofrimento. Ele está contemplando cada lágrima. Ele está contemplando cada humilhação que muitas vezes nós temos em nossas vidas. Ele está contemplando, mas no momento certo Ele vai te honrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E José, ele é colocado como governador do Egito. Ele só não é maior do que o faraó. Mas faraó dá a ele autoridade para governar todo o Egito. Aleluia. E aí chegou a oportunidade de José. Chegaram os anos de seca. E os seus irmãos ouviram falar. Seu pai Jacó ouviu falar de que lá no Egito tinha comida, lá tinha mantimento. E aí ele manda José ir para lá. Perdão, ele manda os irmãos de José ir para lá. E quando eles chegam lá, eles não reconhecem José, mas José reconhece todos eles. Eita glória! José ele poderia ter se vingado dos irmãos naquele momento, porque ele tinha autoridade e poder para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas nos magoam, nos seguem, nós temos a oportunidade de nos vingar. Mas nós somos filhos de um Deus vivo. Deus ele não age dessa forma. Ele é bondoso. Ele é humilde. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí José, ele cria uma situação para ver se realmente os irmãos dele mudaram. E aí ele cria lá uma situação, coloca alguns objetos e coloca nas coisas dos irmãos dele. E cria toda uma situação para que tragam o irmão mais novo dele. E aí ele vê que realmente os irmãos dele mudaram. Que eles mudaram, aqueles homens mudaram. E aí José se revela àqueles homens e diz assim: eu sou o seu irmão José, a qual fui vendido. Imagina José, teve um sonho com 17 anos. José ele foi levado a governador do Egito com 30 anos. Então José passou 13 anos num processo. E muitas vezes Deus nos dá uma promessa, a gente quer que Ele cumpra no dia seguinte, no mês seguinte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é assim não, irmãos. José passou por um processo para chegar a ser governador do Egito. Na minha e na tua vida não é diferente não. A gente passa por cima de luta, a gente passa por cima de batalha, mas o que me fortalece é que nós temos um Deus que está segurando em nossa mão a cada degrau que a gente passa. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil? O Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Se Ele teve aflições, eu e você não teria? Mas Ele está conosco, irmãos. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo o que aconteceu na vida de José foi para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. O propósito de José era para salvar vidas. O sonho que Deus gerou no coração de José era para que vidas viessem a ser salvas através do seu dom de interpretar sonhos. Porque graças ao sonho à interpretação do sonho, José conseguiu mantimentos para os 7 anos de seca no Egito. Aleluia. E eu quero deixar aqui no fim, já para finalizar, a fala de José para os seus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: José, porém, disse-lhes: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que acham que estão te fazendo mal, mas na verdade elas só estão contribuindo para o propósito
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o mal que os irmãos de José acharam que estavam fazendo para ele, na verdade estavam contribuindo e colaborando para o propósito de Deus na vida de José. E o melhor de tudo, que no final do processo, quando José chega no seu propósito, ele reconhece que tudo que os irmãos dele fizeram fazia parte dos planos de Deus. Então muitas coisas que hoje nós não entendemos nas nossas vidas, nós temos que entender e ter convicção que faz parte dos planos de Deus, irmãos. Aleluia. E José, ele não se vingou dos seus irmãos, muito pelo contrário. Ele mandou ir buscar o seu pai, toda a sua família, todo o rebanho, tudo que tinha, porque ele disse: eu vou cuidar de vocês. E como filhos do Deus vivo, como filhos do Deus Altíssimo, nós temos que dar testemunho. Quem dá testemunho de crente não é o irmão da direita nem da esquerda, não, é o próprio crente. Vou falar uma coisa aqui bem rapidinho para vocês, para a gente não passar da hora. Certo dia eu cheguei em uma loja com meu esposo. Eu não estava vestida como crente, irmãos. Eu estava até com uma blusinha de alça. E eu estava numa loja com ele. E tinha 3 moças conversando. E eu cheguei ali perto do caixa. Eu não tenho hábito, quem me conhece sabe que eu sou bem reservada na minha. Eu não tenho hábito de me envolver na conversa de ninguém. Principalmente se eu não conhecer. E aquelas moças estavam falando de processo. E ali o Espírito Santo bradou no meu coração para mim me envolver naquela conversa. E eu disse: mas só passa pelo processo quem tem propósito, minha amada. E ela olhou para mim e disse: você é crente? Eu digo: pela graça de Deus. E ali do outro lado, no caixa, onde eu ia passar umas roupas, a moça olhou para mim e eu disse: e você? E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu sou afastada. Eu digo: não me diga isso não. Pois o Senhor está te dizendo que é tempo de você renovar a sua aliança de novo com Ele. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas Ele está dizendo que Ele vai cumprir, mas você precisa dar o primeiro passo. E o meu esposo ia saindo, ele olhou para ela e disse: olha, eu conheço a minha esposa. E ela não é de sair dando palavra para ninguém não, então receba, porque isso aí não é do feitio dela não, de sair dando profecia, entregando. Porque o Senhor, Ele sabe o momento certo de me usar e de te usar. E eu saí daquela loja. E quando eu cheguei na porta da loja, o Espírito Santo bradou e disse: pergunte o nome dela que você vai orar pela vida dela. E eu disse: eu vou fazer melhor, eu quero o nome das 3, porque eu quero orar pelas 3. Aleluia. E o Senhor faz assim na minha e na tua vida. Porque tem propósito em todas as coisas. Tem coisas que nós passamos, que nós não entendemos. Mas quando nós chegamos num propósito, nós olhamos para trás e vimos que o processo não era nada comparado ao tamanho do propósito. Porque a Bíblia nos diz assim, que José, ele teve a promessa com 17 anos, com 30 anos ele foi levado a governador, mas José viveu 110 anos. Então quer dizer que José desfrutou 80 anos da promessa de Deus. O tempo do processo não foi nada, irmão. Porque quando a gente está passando parece uma eternidade, mas não é não. Porque quando o propósito chega, Deus, Ele te honra para que você viva o melhor dessa terra. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que viver e viver com abundância. Aleluia. Então o Senhor não vai te deixar viver na mesma situação que você está, não. Agora não só depende de mim, não só depende de você. Nós temos que estar firmados no Deus Altíssimo. Se eu e você desistir no meio do processo, nós não chegamos no propósito. Então segue firme. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais na tua vida. Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da vida de José é o mesmo. Como já foi falado aqui, o irmão Beto disse: Deus, Ele não muda, quem muda é eu e você. Muitas vezes nós estamos animados, fervorosos na presença do Senhor. Aí começamos a passar por um processo, aí vamos murchando e a cabeça vai baixando. Você não sabe que é aí que o Senhor está te provando. Eita glória! Levanta a cabeça e glorifica o nome do Senhor. Está faltando comida? Glorifica que Ele providencia. Está faltando dinheiro? Glorifica que Ele provê. Nós servimos a um Deus das causas impossíveis. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que renova. Não tem por que nós andamos cabisbaixos, irmãos. A Bíblia diz que a minha e a tua alegria, ela vem de Deus. Então por que se entristecer? Por que deixar se abater? O mundo não tem nada a nos oferecer. Os manjares que o
o mundo tem é passageiro. José poderia ter se deitado com a mulher de Potifar, podia ter se corrompido, mas não, ele preferiu passar pelo processo e preso, negar, ser caluniado, humilhado, de que ele deitar com aquela mulher e perder toda a sua dignidade. Tem coisas que não nos convêm, irmãos. Aos nossos olhos muitas vezes parece bom. Tem caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Aleluia. Então escolha passar pelo processo, mas passe de cabeça erguida, glorificando ao nome do Senhor. Porque o que o Senhor tem para mim e você há de vir e não tardará. Mas só resta ele você não desistir do processo, para que a gente venha a chegar no propósito. E essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja, que vocês possam aplicar em vossos corações. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, Aleluia, Jesus. cada vez mais, como falava sempre, meus saudosos pastores, Fernandes, Glória a Deus, de uma aleluia, palavra Jesus. dessa, caminhamos aí por 6 meses no deserto, abastecido da boa palavra do Senhor que foi ministrada nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida de todos que chegaram até aqui. Aleluia, Louvar a Jesus. Deus pela vida da minha princesa. Todos os meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quero convidar o nosso diácono Edmar, ele vai estar orando. Em seguida estarei despedindo a igreja do Senhor com a bênção apostólica. Enquanto o diácono Edmar ele se aproxima aqui da tribuna, eu quero comunicar a meus irmãos e aqueles que ouvem a palavra de Deus que quarta-feira nós temos culto na nossa congregação às 19h30, na sexta-feira também o mesmo horário, e temos uma campanha, amém. Na quarta-feira estamos iniciando uma campanha na sexta-feira às 19h30, domingo às 9 horas da manhã temos escola bíblica dominical, e no domingo à noite às 19 horas nós temos culto de Santa Ceia. Então, vocês que ouvem a palavra do Senhor são nossos convidados todos Glória a especiais. Deus. Aqueles Aleluia, que Jesus. têm nos acompanhado presencialmente e também os que têm nos acompanhado através das redes sociais. Antes de eu passar para o diácono Edmar orar, eu pergunto à igreja Senhor se tem alguém que pelo motivo ou outro, esse motivo não importa, se afastou, ou mesmo se distanciou do Senhor, ou mesmo aquele que não confessou a Ele como seu único e fiel Salvador, e hoje pôde contemplar a presença do Senhor. Se tiver alguém nessa noite, dê um sinal com sua mão, para que a gente possa estar orando pela sua vida. Tem alguém? Amém? Não tem? Que Deus conceda uma nova oportunidade. O diácono é de uma hora, em seguida estarei despedindo a Igreja Santa do Senhor com a bênção apostólica. Aleluia, Jesus. São os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Diga para seu irmão aí, sossega, irmão. Sossega, Sossega, vai dar tudo certo. Aleluia. Deus está no controle, como falado aqui nessa noite, através da mensagem, através do versículo, através do louvor. Deus está no controle, vai dar tudo certo, sossegue, porque Deus é um Deus de surpresa. Ele nem chega atrasado, nem chega adiantado, ele só chega na hora certa. Eu creio. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Deus. Sou grato a Ti, ó Deus, pelos louvores que foram entoados, Deus, pela mensagem que foi transmitida através da irmã, Deus. Coloca essa mensagem no coração de cada um que está aqui, Deus. E aonde esse aparelho de som está indo, Deus, que haja vidas renovadas, transformadas, libertadas, para glória do Teu nome, Deus. Eu creio, Deus, que Tu fez presente nesse lugar, Deus, e que ninguém que vier dentro desse lugar aqui vai sair da mesma forma, Deus. Porque Tu falaste ao coração, renovaste esse paz, esse amor, renovaste a fé, a confiança, a esperança, a força, desse vigor. Está exigindo o nome de crente nessa noite aqui, Deus, para que ele possa caminhar contigo, firme e forte na Tua presença, Deus. Muito obrigado, uma noite reparadora, uma noite tranquila na Tua presença. Acampa Teus anjos ao nosso lado para ir em nossa casa, Deus. Que eu, se eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, irmão, diz. Amém. Oh, glória. Amém, Jesus. Igreja Glória a Senhor, Deus. com suas cabeças, Aleluia, e suas mãos para estar recebendo a bênção.
Louvo a Deus pela vida da diaconisa Olesca e também Aleluia, Jesus. seu esposo Diácono Rafael. Que Glória Deus a continue Deus. Aleluia, abençoando Jesus. cada vez mais. Amém? Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor, que o seu amor, que as doce e insondável consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, Senhor, desde agora e todos que creem. Que Deus abençoe a sua igreja.